Você sabia que existem alguns países que, embora não possuam armas nucleares atualmente, são capazes de desenvolver as mesmas em um curto período de tempo? Estes países possuem o que se conhece como capacidade nuclear latente, e estes são os 5 onde estas capacidades mais se destacam. A chamada latência nuclear é a posse de muitas ou todas as tecnologias, instalações, materiais, conhecimento técnico, recursos e outras capacidades necessárias para o desenvolvimento de armas nucleares, sem que o país as tenha desenvolvido de fato. No entanto, precisamos ter claro que todos os países que de alguma forma pesquisam ou fazem uso da tecnologia nuclear estão a alguns passos de desenvolver armas nucleares, ainda que a distância não seja a mesma para todos. Isso porque os processos para a obtenção de combustível nuclear para fins civis e para fins militares diferem bem pouco. Na verdade, o processo que fornece o calor em uma usina nuclear é uma fissão nuclear controlada, enquanto que em uma bomba nuclear a energia é liberada toda de uma vez só. Então, os países que operam reatores nucleares poderiam, em tese, fabricar suas próprias armas nucleares e entrar para o seleto grupo que as possui. Mas é claro que esse não é um processo necessariamente barato, e muitos países não o fariam por diversas razões. Uma delas é que os países que são membros da OTAN estão sob o guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, ou são membros de tratados para terem a mesma proteção, como é o caso do Japão e da Coreia do Sul. Apesar disso, relatórios de inteligência estimam que a maioria dos países capazes possuem planos para a fabricação de armas atômicas, mesmo que não tenham qualquer intenção de os usar. Isso porque este procedimento faz parte de rotinas de avaliação de cenários e capacidades de cada um dos países. Em nossa lista, consideraremos países que possuem grandes capacidades e que, uma vez fossem empregados para este fim, resultariam em arsenais atômicos como os das grandes potências em apenas alguns anos. Taiwan. Taiwan já teve um programa nuclear avançado, tendo produzido até mesmo modelos para bombas e meios de entrega, antes que fosse desmantelado nos anos 80 por pressão dos Estados Unidos. O sistema de mísseis balísticos chamado Skyhorse, e que foi desenvolvido para entregar as ogivas, também foi desmantelado nos anos 80 por pressão americana. Apesar disso, ainda na atualidade, Taiwan mantém um robusto programa nuclear para fins civis e domina as tecnologias necessárias para sua operação, de modo que, se fosse necessário, poderia dispor destas armas em um curto período de tempo. Uma curiosidade é que Taiwan não pode assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, porque não é reconhecido como um país, nem mesmo pelas Nações Unidas, mas se comprometeu oficialmente a seguir as disposições do mesmo. Coreia do Sul. Embora a Coreia do Sul tenha abrigado armas nucleares dos Estados Unidos até o início dos anos 90, nos anos 70 o governo do país recorreu a um programa nuclear próprio diante da retirada das tropas americanas do país, já que temia que o país tivesse o mesmo destino do Vietnã do Sul. Apesar disso, por pressão dos Estados Unidos, o programa nuclear militar foi encerrado em troca de uma ampla assistência para a construção de reatores nucleares para uso civil. Já na atualidade, a Coreia do Sul possui ainda a capacidade de desenvolver armas nucleares prontamente, mas oficialmente não o faz por estar sob a proteção nuclear dos Estados Unidos. Mas se precisar, o país tem matéria-prima, tecnologia e pessoal qualificado para isso, e nas palavras de cientistas locais, levaria apenas 6 meses para ter suas próprias bombas atômicas. Japão. Embora tenha conduzido um programa nuclear durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão não conseguiu obter resultados satisfatórios e, por fim, este foi forçado a se render pelo uso da opção nuclear. Assim, no pós-guerra, o Japão sempre descartou a possibilidade de ter armas nucleares. Apesar disso, na atualidade, o governo japonês admite que desfrutar da proteção das armas nucleares americanas é importante para sua estratégia de defesa nacional. Além disso, se fosse preciso desenvolver um arsenal nuclear próprio, atualmente o Japão possui um amplo programa nuclear para fins civis, contando com a tecnologia, a matéria-prima e o pessoal qualificado para que o projeto tenha êxito. Por este motivo, estimativas apontam que, caso o Japão deseje responder às provocações da Coreia do Norte montando seu próprio arsenal nuclear, o faria em cerca de 1 ano, contando inclusive com meios de entrega que viriam de seu programa espacial, podendo ser um derivado de foguetes japoneses como o H-2A. Alemanha.
A Alemanha teve um programa nuclear durante a Segunda Guerra Mundial que esteve bem longe de conseguir armas nucleares, e no pós-guerra, o país foi proibido por diversos tratados de construir um arsenal nuclear. Apesar disso, tanto a Alemanha Oriental quanto a Alemanha Ocidental abrigavam armas nucleares em seus territórios, sendo essas parte dos arsenais da União Soviética e dos Estados Unidos, respectivamente. E ainda nos dias atuais, embora a Alemanha ainda esteja comprometida a não possuir armas nucleares, abriga várias delas em seu território no âmbito do Programa de Compartilhamento de Armas da OTAN. Este programa permite que militares alemães manuseiem os dispositivos nucleares mesmo em tempos de paz, o que fere diretamente o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual a Alemanha é signatária. No entanto, caso fosse preciso, a Alemanha é perfeitamente capaz de desenvolver um arsenal nuclear completo. Isso porque o país é um dos maiores exportadores de tecnologia nuclear para fins civis, tendo feito exportações até mesmo para o Brasil a partir da década de 70. E alguns estudos apontam que neste caso, o seu arsenal nuclear poderia, em poucos anos, equiparar-se ao das grandes potências atômicas. Brasil. O Brasil possui interesse na tecnologia nuclear desde pelo menos os anos 40, quando começou a fornecer urânio para o Projeto Manhattan. Ainda nos anos 50, o Brasil assinou um acordo com os Estados Unidos para importar tecnologia nuclear para fins pacíficos, mas este rendeu poucos frutos e chegou ao fim quando os americanos interromperam bruscamente o fornecimento de urânio enriquecido para novas usinas em 1974. Ainda na década de 70, o Brasil assinou um acordo com a Alemanha Ocidental para a transferência de tecnologia nuclear para fins pacíficos, mas vendo que mesmo este acordo seria insuficiente, os militares brasileiros começaram a desenvolver, a partir de 1979, um programa nuclear paralelo, visando o desenvolvimento de uma tecnologia nacional para o enriquecimento de urânio. Este programa paralelo contou com a colaboração do Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, da Aeronáutica, em São José dos Campos, e do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, em São Paulo. Atualmente, se sabe que este programa buscava efetivamente a capacidade para a produção de dispositivos nucleares, embora oficialmente com fins pacíficos. Já no início dos anos 90, todas estas iniciativas foram desmanteladas no governo Collor de Mello ou transferidas para as mãos de civis, embora várias instituições de pesquisa ainda tenham permanecido sob a tutela dos militares. Apesar disso, nos dias atuais, o Brasil não só domina o ciclo completo para a obtenção de combustível nuclear, como também possui uma das maiores reservas de urânio do mundo. Por isso, não precisaria depender mais da importação deste combustível, o que deixa o país em uma posição privilegiada no mundo. E apesar do Brasil ter assinado vários tratados e ter uma constituição que proíbe expressamente as armas nucleares, suas capacidades ainda despertam desconfiança a nível internacional. Ainda na década de 2010, o Brasil foi por diversas vezes acusado de ter um programa nuclear parcialmente opaco, ou mesmo de estar desenvolvendo armas atômicas em segredo, o que foi prontamente negado pelas autoridades nacionais. Nesse sentido, algo que merece destaque é o alvoroço que a publicação de uma tese de doutorado em física do Instituto Militar de Engenharia do Exército causou em 2009 na comunidade internacional e especialmente na Agência Internacional de Energia Atômica, pois esta tese demonstrava claramente a operação de uma bomba termonuclear. A agência queria que o livro com a tese fosse recolhido e também afirmou que, como as informações contidas no livro só poderiam ser obtidas por meios experimentais, o Brasil talvez estivesse conduzindo um programa nuclear secreto, o que foi prontamente negado pelo governo, alegando não só que o programa nuclear era transparente para fins pacíficos, mas que a Constituição Nacional garantia que o livro não seria recolhido. Este episódio demonstrou que o Brasil possui a capacidade de desenvolver bombas termonucleares que são as mais potentes e destrutivas delas. E algumas análises apontam que se fosse preciso e desejado pelo governo brasileiro, o país seria capaz de obter uma bomba atômica em cerca de 1 ano. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal que muito mais está por vir. Até o próximo vídeo.